Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma viagem no tempo sobre rodas. Hoje vamos falar de um carro que não é apenas um clássico, mas uma verdadeira lenda brasileira. Um ícone que marcou gerações e até hoje faz o coração de muito apaixonado por carro bater mais forte. Estamos falando, é claro, do Chevrolet Opala. Vamos voltar para a década de 60. O Brasil vivia um momento de grande crescimento e a indústria automobilística fervilhava. A General Motors, já estabelecida aqui com a Chevrolet, sentia a necessidade de lançar um carro de passeio que fosse moderno, confortável e, acima de tudo, brasileiro. Até então, o mercado era dominado por modelos mais antigos ou muito caros. A GM precisava de um campeão. E a inspiração veio da Europa, mais precisamente da Alemanha, com o Opel Rekord C. A equipe de engenharia brasileira pegou o design elegante do Rekord e deu a ele um toque de robustez tipicamente americana. O projeto foi desenvolvido em tempo recorde e, em novembro de 1968, durante o Salão do Automóvel de São Paulo, o Brasil conhecia o Chevrolet Opala. O nome, aliás, é uma junção de Opel, sua origem, com Impala, o famoso carrão americano que inspirou sua mecânica. O impacto foi imediato. O Opala nasceu como um símbolo de luxo, sofisticação e, pela primeira vez, de potência com a chancela Made in Brazil. O design do Opala era simplesmente espetacular para a época. Ele combinava a elegância das linhas retas e do teto de vinil, muito comuns nos carros europeus, com a imponência de uma frente larga e faróis duplos que remetiam aos muscle cars americanos. Era o melhor de dois mundos. As primeiras versões, chamadas de 2500 e 3800, já mostravam a que vieram. O 2500 vinha com um motor de 4 cilindros, mais econômico, enquanto o 3800 trazia o lendário motor de 6 cilindros, que logo se tornaria o sonho de consumo de todo brasileiro. Por dentro, o acabamento era primoroso, com bancos inteiriços e um painel completo. Era um carro que impressionava por onde passava, estabelecendo um novo padrão de conforto e status no país. A grande virada na história do Opala veio com a evolução da sua mecânica. O motor de 4 cilindros, de 2,5 litros, era valente e confiável, perfeito para o dia a dia. Mas a verdadeira estrela era os 6 cilindros. Inicialmente com 3,8 litros, ele evoluiu para o icônico motor 4100 ou 4,1 litros. Esse motor transformou o Opala em um dos carros mais rápidos do Brasil. Seu torque forte e o som grave e inconfundível do motorzão eram música para os ouvidos dos entusiastas. Em uma época em que seus principais concorrentes eram o Ford Galaxy e o Dodge Dart, carros maiores e mais beberrões, o Opala oferecia um equilíbrio perfeito entre desempenho, conforto e um tamanho mais adequado para as nossas ruas. Além disso, ele foi um dos primeiros carros nacionais a oferecer a opção de câmbio automático, um luxo para poucos. Com a transmissão de 3 ou 4 marchas no assoalho, o Opala também tinha uma pegada esportiva que agradava quem gostava de dirigir de verdade. Chegamos aos anos 70 e 80, a era de ouro do Opala. Ele simplesmente dominou o cenário nacional. Nas ruas, era o carro da elite, dos empresários, dos políticos. Ver um Opala passando era sinal de poder e sucesso. Nas telas, ele virou estrela de novelas e filmes, sempre associado a personagens importantes e cenas de ação. Quem não se lembra de um Opala preto, imponente, sendo o carro oficial de alguma autoridade ou até mesmo da polícia? A Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, usou Opalas por anos, aproveitando sua velocidade e estabilidade para perseguir os infratores. Foi também nessa época que surgiram as versões que se tornaram lendárias. O Opala SS, com suas faixas esportivas e motor 6 cilindros preparado, era o objeto de desejo da juventude. Depois vieram o Commodoro, com um acabamento mais luxuoso, e o auge da sofisticação, o Diplomata, que trazia ar-condicionado, direção hidráulica e tudo o que havia de mais moderno. Nas pistas, o Opala era imbatível. Na Stock Car, a principal categoria do automobilismo brasileiro, a briga entre Opalas era épica e criou ídolos como Ingo Hoffmann e Paulo Gomes. Nas provas de arrancada, seu motor 6 cilindros mostrava todo o seu potencial para preparação,
um legado que dura até hoje. Mas o Opala foi muito além de ser apenas um carro. Ele criou uma cultura, uma verdadeira tribo. Surgiram os opaleiros, fãs devotos que se reúnem até hoje em encontros e clubes espalhados por todo o Brasil. Nesses eventos, a gente vê de tudo: carros impecavelmente originais, restaurados nos mínimos detalhes, e outros totalmente personalizados, com motores envenenados, rodas esportivas e pinturas exclusivas. Cada Opala conta uma história. É o carro que o pai teve, que o avô comprou 0 km, a primeira grande conquista de alguém. Ele se tornou um elo entre gerações, um símbolo de nostalgia de uma época em que os carros tinham mais alma, mais personalidade. Ter um Opala na garagem não é só ter um carro antigo, é preservar um pedaço da história do Brasil. Infelizmente, tudo o que é bom um dia chega ao fim. No início dos anos 90, o mercado brasileiro mudou drasticamente. A abertura das importações trouxe carros mais modernos, com design mais arredondado, injeção eletrônica e mais tecnologia. O projeto do Opala, apesar das várias atualizações ao longo dos anos, já sentia o peso da idade. A concorrência interna, com a chegada do Monza e depois do Omega, também foi decisiva. Em abril de 1992, após 24 anos de sucesso e mais de 1 milhão de unidades produzidas, o último Opala, um diplomata azul, deixou a linha de montagem em São Caetano do Sul. Foi um momento emocionante e melancólico, o fim de uma era, a despedida de um gigante. Mas será que foi mesmo o fim? De jeito nenhum. O legado do Opala é mais vivo do que nunca. Hoje, ele é um item de colecionador disputadíssimo. Modelos raros como os SS dos primeiros anos ou os últimos Diplomatas Collectors atingem valores impressionantes. Mais do que um investimento, ter um Opala é uma paixão. É cuidar de uma obra de arte sobre rodas. Um pedaço da nossa cultura automotiva. Ele está em museus, em coleções particulares e, o mais importante, no coração de milhões de brasileiros. O Opala provou que alguns carros nascem para serem mais do que apenas transporte. Eles nascem para se tornarem lendas. E como dizem por aí, o Opala não foi só um carro, foi parte da identidade brasileira. E aí, gostou de relembrar a história desse ícone? Qual é a sua memória com o Opala? Deixe aqui nos comentários, vamos adorar saber. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho, para não perder nossas próximas viagens pela história do automobilismo. Muito obrigado por assistir e até a próxima.